Vocês estão bem? Essa é a última sessão e nessa hora você diz, é bom quando é espontâneo assim. Olha, ainda não terminou, mas eu já queria agradecer muito a Deus por ter preparado esse dia. Eu senti uma paz gigantesca aqui. O pastor Felipe me contou que as inscrições aqui se esgotaram há 10 dias atrás. Cara, a gente se sente muito honrado e dá um temor do caramba. Porque isso fala de uma sede, de uma confiança que vocês têm de que algo de Deus vai sair de nós, que eu oro para que Deus faça algo mesmo, amém? Eu oro para que você já tenha pego algo aí no teu espírito. Eu oro para que assim, o que já foi liberado tenha sido edificante na tua vida. Mais do que querer pregar uma mensagem legal para você, eu gostaria de simplesmente derramar as sementes que eu carrego. E minha esposa faz isso também como ninguém. A minha esposa abre a Bíblia e sai falando. E eu acho isso fantástico nela. Eu queria ser um pouco assim também. Eu tive algumas impressões, cara. Me contaram que essa igreja está construindo um novo templo, vai estar começando um projeto. E quando a pastora Naila orava com a gente ali, Deus, de certa forma, estava eu e minha esposa de mãos dadas com ela. E, pastor, assim, Deus me falou que você é o retrato do que essa igreja é, sabe? Alguém que já carrega frutos dentro de si. E o fruto já está aqui dentro. Amém? O fruto que talvez você esteja orando para vir à luz, ele já está. Eu me sinto... Sabe aquela passagem quando João Batista está falando para os fariseus? Ele já está no meio de vocês e vocês não conhecem. Sabe? Eu sinto isso muito forte dentro de mim. Já está no meio de vocês e está saindo à luz. Amém? Se prepare porque está vindo. Está vindo algo lindo, está vindo algo novo. Está vindo um renovo da parte de Deus. E quando eu falo de uma igreja, eu não estou falando de uma casa específica, mas eu estou falando de uma cidade. Amém? Eu creio que Deus tem isso para a igreja daqui de Cascavel, da região. Se prepare porque tem tempos bons vindo aí pela frente. E a gente precisa se preparar para isso. Amém? Eu sou evangelista, mas a igreja de Jesus ela é edificada em cima de fundamentos de apóstolos e profetas. Então, ainda que eu seja um evangelista, eu não tenho problema nenhum de tentar buscar sinais daquilo que está vindo ali na frente. Eu sinto um papel, uma incumbência do Senhor de tentar compartilhar com a igreja aquilo que Ele tem mostrado. Às vezes, simplesmente pela graça de poder andar pelo corpo de Cristo, de norte a sul, de leste a oeste, para fora do Brasil, e, enfim, você acaba tendo um retrato de como está a igreja no momento. E eu vou te falar, não está diferente num lugar e no outro, não. Esse tempo de globalização, nem se fala mais nisso, né, porque já é uma coisa desse tempo, mas hoje em dia parece que está começando, parece que está começando a se encaixar naquela oração que Jesus fez, que ainda não foi respondida. Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Mas o ser um simplesmente entre nós não é sinal de coisa boa. A Torre de Babel, eles edificaram uma torre porque eles tinham o desejo de ser um. E Deus teve que espalhar aquela bagunça, porque eles eram um entre eles, mas não um com Deus. Então, assim, o ser um fala de ser um entre nós e um com Ele. Amém? De estar fluindo no mesmo rio, estar desejando o que Ele deseja e estar se preparando para aquilo que Ele tem para liberar. Eu tenho falado por onde eu passo, às vezes, a respeito de que um profeta, ele muitas vezes parece esquisito. Eu não sei quantos aqui já conheceram profetas ou pessoas que fluem no profético, mas quem conhece sabe que às vezes os profetas são meio esquisitos. E não é um pré-requisito ser esquisito para ser profeta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu entendo o porquê de muita gente ficar esquisita. Eu lembro que, por exemplo, lá onde a gente mora, lá em Camboriú, na cidade de Camboriú mesmo, tinha uma irmã, a irmã Maria do Amaro. O esposo dele era o Amaro. Ela era Maria do Amaro. E ela piscava. E desde que eu conheci, ela piscava desse jeito. Ela começava com você piscando. E disseram que foi depois de uma experiência que ela teve com Deus, um arrebatamento, que ela viu tanta luz que desde então ela ficava piscando. Sabe como quem acabou de ter uma luz no olho e
Enfim, ficou desse jeito, amém? Às vezes experiências com Deus te marcam, é como Jacó que lutou com o anjo. De repente ele aparece mancando. Ô, cara, por que você está mancando? Cara, eu lutei com o anjo a noite inteira. E aí, quem que acredita nesse trem? Você está entendendo? Assim, experiências com Deus te marcam. E profetas, eles, na maioria das vezes, eles são aqueles caras que foram incumbidos por Deus de dar um recado para o povo. Tipo, olha o que está vindo ali na frente. Amém? É como se você estivesse aqui na cidade de Cascavel com esse clima ameno, que normalmente tem, né, 30 graus para cima, e de repente Deus dá uma experiência para o cara que ele vai num lugar muito frio. E ele fala, eu quero que a partir de hoje você use um casaco de neve. E o cara vai usar um casaco de neve aqui em Cascavel. Aí você fala, cara, tu tá maluco. Aí o cara, você não tá ligado no que está vindo. Eu estou vivendo de uma forma que anuncie o que está vindo ali na frente. Então você entende por que fica meio estranho? Às vezes o profeta ele fica agoniado, por quê? Porque ele viu um negócio que está vindo ali e as pessoas não estão dando ouvidos, porque não creem que está vindo algo ali na frente. E o que eu queria falar nessa noite é a respeito de uma geração profética. Amém? Eu creio que eu estou no meio de uma geração profética. Amém? Eu não creio simplesmente num profeta sendo usado para o corpo todo, eu creio num corpo de profetas, eu creio numa assembleia de profetas, num corpo profético onde, cara, você está constantemente se preparando para aquilo que está vindo. Jesus disse que tudo que ele iria fazer seria a partir da sua igreja, ou seja, a igreja de Jesus é um organismo profético em primeiro lugar. Ela vai ouvir de primeira mão aquilo que Deus vai fazer e ele espera que ela se mova em direção àquilo que está vindo para que anuncie ao mundo o que está vindo. Amém? É isso que nós somos, um corpo profético anunciando a volta de Cristo. Tipo, ele, quando ressuscitou, isso é bem louco, porque Jesus ressuscitou no corpo com o qual ele morreu, tanto que ele carregava as marcas da sua morte, mas esse corpo está completamente diferente agora, porque os discípulos estão reunidos, trancados, num ambiente fechado, e de repente Jesus aparece no meio deles. Aí eu te pergunto, por onde ele entrou? Se ele está em carne. Ou seja, é um corpo diferente, é um corpo que atravessa paredes, cara, mas é em carne. Tão em carne que ele diz, paz seja com vocês, tem alguma coisa de comer? Ou seja, vê que crente já desde esse tempo só pensa em comer. Amém? Ele aparece de um jeito que ninguém reconhece, de repente ele parte o pão e todo mundo vê quem ele é, e quando vê quem ele desaparece. Mas ele está em carne. Amém? Isso é muito doido. Aí você percebe que, se eu não me engano, Filipe tem uma experiência de que o Espírito Santo fala para ele, vai para uma estrada tal que está deserta, ele vai para uma estrada deserta. Aparece um eunuco etíope andando numa carruagem e lendo Isaías. E ele pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala, não estou entendendo, ninguém me explica. Ele fala, posso entrar aí na carruagem? Pode, sobe aí. E era justo uma passagem que falava do Messias. Então Filipe explica aquela passagem para ele, fala, cara, esse evento que você está lendo acabou de acontecer. E aí ele prega de tal forma, numa simplicidade e no poder, porque tem uma missão, amém? Quando você está na missão, meu irmão, tudo que você precisa está no pacote ali, a unção, o convencer do Espírito Santo. Quando eles passam por uma poça d'água, o eunuco etíope fala, o que me impede de ser batizado? O cara fala, nada, se você crê que Jesus é o Salvador, te batiza aqui agora. Eles pararam, Filipe vai batizar o cara, e quando o cara sai da água, Filipe foi transladado, que nem Jesus. Você percebe então que Jesus é um corpo profético que está profetizando sobre nós, e nós somos um corpo profético que está profetizando para o mundo crer que ele é quem ele é. Amém? Então assim, a gente não pode negligenciar, eu respeito linhas teológicas, mas eu não tenho argumento contra a experiência. E cara, Deus está fazendo muitas coisas no nosso tempo. Amém? Para eu falar do corpo profético, no ponto que eu quero chegar aqui nessa noite, não é simplesmente a respeito de você ter uma palavra profética na tua boca para liberar. Porque eu percebo, cara, que Deus está querendo tratar a sua igreja com humildade para que a gente possa receber aquilo que está vindo. Sabe, eu tenho ministrado em outros lugares a respeito de um batismo, não do Espírito Santo, mas um batismo de humildade para receber o batismo do Espírito Santo. O poder de Deus ele vem sobre humildes. Amém? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quando Jesus foi batizado, ele teve que se humilhar diante da mão de um homem, que teve que se humilhar para batizar Deus. Então você percebe que assim, o Espírito Santo parece que escolhe esse tipo de lugar. Por que eu falo de um batismo de humildade? Irmãos, assim,
Eu percebi na mesa hoje que a gente estava almoçando, que a comida estava boa, em primeiro lugar, e tinha muita criança e muita mulher grávida naquela mesa. Eu nunca vi uma mesa com tanta mulher grávida e tanta criança ao mesmo tempo. Deus está falando algo a respeito de uma nova geração. Pelo menos foi muito claro isso hoje no almoço. Deus está falando a respeito de uma nova geração. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos lá em Balneário Camboriú. O rapaz, inclusive, que fez essa arte daquela camisa escondida em mim. Ele fez propaganda da camisa? Ela fez propaganda? A propaganda foi boa? Deixa eu só abrir uma aspa para fazer uma propaganda melhor ainda. Minha irmã, essa camisa, ela resolve muitos problemas. Ela tem uma unção de resolver problemas. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas existem inúmeros lugares que você não pode ir sem camisa. Por exemplo, trabalho, colégio e no banco. Essa camisa, ela é fantástica, ela resolve esse problema de uma maneira impressionante. Tem um outro problema também, que às vezes o telão não passa a letra da música. Se o cara da frente estiver usando a camisa, resolvido o problema. Amém? Você economiza até com... Se todo mundo comprar a camisa, economiza com o telão. Tá. Foi melhor. A minha propaganda é muito melhor. Por isso ser vendedor. Você entendeu o recado, né? Amém? Deixa Deus te usar lá no final, leva essa camisa para casa. Amém? Você vai ficar bonito nela, ela emagrece. Ninguém morre solteiro com essa camisa. Essa camisa é incrível. Pronto, vendi todas. Mas espera pelo menos terminar a mensagem. Não sai correndo agora, não. Tem para todo mundo, fica tranquilo. O rapaz que fez a arte para mim, ele que faz a minha arte há já um bom tempo, o Gui Matias. Ele é um baita de um artista. Ele e sua esposa acabaram de ter um filhinho, está com 7 meses. Cara, um dos bebês mais bonitos que eu já vi na minha vida. Um dos bebês mais gordinhos que eu já vi na minha vida. Um pãozinho de queijo. Que, cara, esse menino nasceu modelo. Ele é a coisa mais linda que eu já vi. Ele é um dos bebês mais bonitos que eu já vi no mundo. E, cara, quando foi? Uns 3 dias atrás, a gente estava pegando onda, aí eu saí do mar, e aí estava a Cássia, a esposa dele, com o bebê no colo. Eu fiquei lá, meu Deus, que menino lindo. E chegou o Gui. Sendo que o Gui e a Cássia são os caras mais magros que eu conheço. Eu nunca vi um casal mais magro do que aquele, cara. E o menino é a coisa mais gordinha que tem. E é lindo demais. Amém? É um casal bonito, mas o menino é lindo demais, assim. Sabe esse menino começar a se achar dizendo, eu sou lindo porque eu sou lindo? E, na verdade, você só é lindo porque seu pai e sua mãe fizeram você assim e você saiu lindo. Você não fez esforço nenhum para ser lindo. Tipo, o ser lindo foi uma combinação dele com ela e ficou boa essa combinação e você saiu lindo. Amém? Tipo assim, você tem a cara da mãe, o olho do pai e você saiu lindo. Então, assim, ser lindo não tem a ver contigo. Você é um bebê, você só sabe chorar e fazer caca. Você não tem mérito algum na sua lindeza. A sua lindeza foi herdada dos seus pais. Isso tem muito a ver com essa geração que a gente está vivendo. Sabe, a gente está vendo grandes coisas acontecendo. Sinais de um possível avivamento. Eu tenho muito cuidado de falar, não sei. Amém? Mas eu percebo sinais. E sinais de um grande avivamento da nossa nação. Igrejas como essa, entupidas, cara. Gente se acotovelando para ouvir a palavra de Deus. Inúmeros ministros, jovens, demais. A maioria das músicas cantadas na igreja estão sendo cantadas por jovens, muito jovens. Tipo, uma das ministras que mais ministra a minha vida é a vida da Alia. A primeira vez que a gente viu ela ministrando, ela tinha 12 anos. Ou seja, Deus está fazendo algo no meio dessa geração. Aí você fala, essa geração descobriu uma chave do coração de Deus que ninguém sabia? Pode ser. Mas eu acho que essa geração nada mais é do que fruto de uma geração que os gerou em oração. Sabe, há tempo para todas as coisas. Os presentinhos que eu ganhei lá no hotel falaram muito comigo, porque tinha um versículo de Eclesiastes 3 que diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Amém? E não adianta você querer colher no tempo de plantar e vice-versa. Não adianta querer... Enfim, eu me confundi na ordem, mas é isso aí. Não adianta você tentar fazer uma coisa no tempo da outra. Aqui a região é muito agrícola, né? Tem muita plantação, então vocês entendem muito mais de plantação do que eu. Mas você sabe que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. E eu tenho pedido a Deus para discernir esses tempos. Amém? Para discernir esses tempos e entender que, cara,
aquilo que eu estou lançando hoje, talvez eu não veja com os meus olhos. Mas uma geração que vem depois de mim pode viver exatamente aquilo que Deus me mostrou em sonhos, em visões e gerou em oração dentro do meu coração. Então eu oro para que você entenda que a gente está no meio de um caminho, no meio de algo que não foi começado anteontem e nem vai terminar depois de amanhã. É algo que está sendo de geração em geração liberado. E eu oro para que você tenha uma mente geracional de não achar que Jesus vai voltar na sua geração. Amém? Porque senão você não faz mais nada, só fica esperando ele voltar. Mas você entenda que tem um papel para você de construir na próxima geração. Ou seja, é uma geração profética. Porque ainda que você seja o cumprimento de uma profecia, você também é a profecia da próxima geração. Deu para entender? Não é complicado. Amém? Tem uma passagem, por exemplo, eu estou muito Alexandre hoje, nem abri a Bíblia ainda. Quer dizer, abri, mas não li. Quando Salomão, o rei de Israel, que construiu o templo do Senhor, o famoso templo do Senhor, o primeiro templo do Senhor, amém? Um templo glorioso, muito rico, muito ouro, muita prata, muito cobre, muitas pedras, cara, o tamanho maravilhoso. E assim, não só isso, não era só estrutura, mas tinha essência. No dia da dedicação do templo, que levou décadas para ser construído, a glória de Deus encheu aquele lugar de tal forma que os sacerdotes não conseguiam entrar para ministrar dentro do templo. Ou seja, se você simplesmente começa a ler a partir desse evento, você fala, cara, Salomão é o cara, velho. Deus é com ele. Eu não sei o que esse cara fez para ter tanto favor em relação a Deus. Amém? Pô, como é que Deus responde a um rei com tanta glória, com tanta paz? O reino dele não teve guerra. Meu, a história de Israel é pau quebrando para todo lado. O reino de Salomão não teve guerra. Deus deu paz aos seus inimigos, os povos o serviam. Ele era o cara mais sábio do seu tempo, mais rico. Tinha 1000 mulheres. Eu não acho que isso é uma vantagem, amém? Porque se você fizer a conta, são 1000 sogras, né? Vai aguentar. E aquelas mulheres acabaram, viraram o BO dele, ele terminou mal pra caramba. Mas enfim, se você olha para esse evento na vida dele, você fala, esse é o cara, essa é a geração que descobriu a chave do coração de Deus. Mas se você conhece a história, você sabe que o templo do Senhor não nasceu no coração de Salomão, ele nunca sonhou com isso. Quem sonhou com isso foi o seu pai. Foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um cara que, meu irmão, foi provado e aprovado inúmeras vezes. Antes de derrotar um gigante e livrar todo o povo do Senhor da mão dos filisteus, ele derrotou um leão e uma ursa, quando ninguém via. E ele sabia o caminho. O Senhor que me livrou do leão e da ursa vai me livrar desse gigante também. Esse cara que começa a ser perseguido pelo rei que ele servia, teve a oportunidade por 2 vezes de matar esse rei, não matou porque ele reconhecia que era o ungido do Senhor. Ele amava tanto esse rei que o perseguia, ao ponto de que no dia que esse rei morreu, o cara que veio dar a notícia foi morto por Davi. Porque falou, como é que você conta desse jeito que o ungido do Senhor morreu? Tipo, era um cara que, assim, temente a Deus, vacilou, teve um BO horroroso na vida dele, mas se arrependeu de uma maneira também lagartiana. Eu não sei se existe essa expressão, mas tipo, sabe, um cara quando se humilha, que ele vai ao chão, vira um lagarto no chão, enfim. Exagerei, mas eu estou querendo te dizer que esse homem trouxe a arca da aliança para Jerusalém. Ou seja, os sacrifícios continuavam comendo dentro do tabernáculo de Moisés, lá em Siló, mas a arca já não estava lá. A arca estava em Jerusalém, com gente cantando ao redor dela o tempo inteiro. Ninguém estava morto por causa disso. Cara, ele inventou uma onda que Deus não mandou, e Deus amou o que ele inventou, ao ponto de Deus querer restaurar a tenda caída de Davi. Amém? Você entende que esse cara encontrou muito favor diante de Deus? E esse cara, um belo dia, ele fala para o profeta Natan, ele diz, eu habito numa casa de cedros, e a arca do Senhor está numa tenda. Eu tenho que construir uma casa para Deus. E aí o profeta Natan está diante do rei e falou, boa essa palavra, né? Que é isso? Você quer construir uma casa para Deus? Isso é lindo. Fala, faz tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Aleluia. Isso é um profeta falando.
profeta dos bons. Só que à noite veio a palavra do Senhor para o profeta Natan e falou, volta lá e conserta o que você fez. E a palavra é, assim diz o Senhor. Eu sempre habitei em tendas, em tabernáculos, me movendo para lá e para cá. E você quer construir uma casa para mim? Eu é que construo casa para você. Você não pode construir uma casa para mim porque você derramou muito sangue. Mas a sua descendência, aquele que vem depois de você, ele vai construir o templo para mim. E eu vou ser por pai e ele vai me ser por filho. A minha aliança com a sua casa não vai ter fim. Se ele pisar na bola, se ele se desviar, eu vou açoitar ele com chicotes e grilhões. Eu vou descer a lenha nele. Mas a minha aliança com ele eu não vou quebrar. Ou seja, você percebe que uma geração gerou a outra, na qual se cumpre um cenário de um grande avivamento. Então, eu entendo que a gente é tanto uma como outra, porque a gente está no meio do caminho. Amém? Ou seja, se você quer ter boca para profetizar, meu irmão, em primeiro lugar, você precisa ter ouvido para receber. Sabe, eu acho que é Mateus 10, se eu não me engano. Eu anotei isso aqui no meu telefone. Vou enrolar aqui enquanto eu acho. Aleluia, glória a Deus, olha que legal. Eu não enxergo. Mateus 10, 40 ao 42. Diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe aquele que me enviou. Meu Deus do céu, não enxergo nada. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Eu quero deixar isso daqui para você. Cara, o que Deus está falando é que aquele que profetiza, tanto aquele que profetiza como aquele em quem se cumpre a profecia, recebe a mesma recompensa. Ou seja, declarar uma palavra profética que é de Deus, eu vou ter uma recompensa. Mas se você ouvir e se cumprir em você, você tem a mesma recompensa que eu tenho. Então, assim, ser uma geração profética não fala simplesmente de você ser o profeta, mas você ser aquele no qual a profecia se cumpre. Amém? Assim, se a gente está falando de continuidade, e o nome dessa conferência é Intense, ou seja, de ser intenso naquilo que a gente faz, de ser dedicado naquilo que a gente faz, a gente precisa entender que, então, tem uma chave que é a respeito de conexão de gerações. Amém? Repete comigo, conexão de gerações, só para você não dormir. Conexão de gerações. Amém? Jesus disse que nos últimos dias viria o espírito do profeta Elias, o qual ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então você entende que gerações iam caminhar juntas? Não significa que uma ia virar outra e vice-versa. Significa que elas iam aprender a caminhar juntas. Ou seja, eu aprendo a honrar aqueles que vieram antes de mim e aqueles que vieram antes de mim aprendem a abençoar aqueles que vêm depois. Amém? Se eu for apto para honrar quem me gerou, eu vou ter então capacidade de abençoar aqueles que eu vou gerar. Então assim, você vai estar de uma maneira sadia no meio do caminho. E cara, saúde nos relacionamentos, eu acho que é uma chave preciosíssima para a gente cumprir o nosso papel nessa chamada que nós temos da parte do Senhor. Amém? Abre a tua Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 30. Ouça, Lúcio, a partir do verso 34. Está fazendo sentido? Amém? Está dando para entender? Eu amo essa passagem aqui. Mateus 22, a partir do verso 34, diz assim. Eu não estava enxergando, era só por óculos. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Essa tradução minha ela é meio diferentinha mesmo, mas
Talvez você seja mais familiar com Jesus dizendo, ama o Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a esse, é ama teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Cara, esse texto para mim, ele fala demais a respeito de conexão de gerações. Eu vou tentar ser transparente e tentar te explanar aquilo que eu entendi. Eu não tenho a tendência de chamar a geração de jovens, porque se eu ficar falando só para jovens, o que é que eu falo para os outros? Né? Tipo, estou excluindo uma galera que na boa. Então vamos entender o negócio. Nós somos crianças de Deus, amém? Todos são jovens, amém? Beleza? Uns são jovens há pouco tempo, outros são jovens há um pouquinho mais de tempo, outros são jovens há muito tempo. Meu irmão, haja tempo, é muita experiência nessa juventude, amém? E eu acho isso muito legal. Amém? Eu sou um jovem experiente. Eu estou bem experiente nessa arte de ser jovem. No meio dessa geração, tem um ídolo chamado sentimento. Amém? Os sentimentos estão em alta. Eles são a bola da vez. Cara, e isso é sério. Eu não estou falando que é frescura, que é Nutella, nem mimimi. Eu estou falando que é uma característica desse tempo. Amém? Nunca se ouviu falar tanto de depressão como num tempo como esse. Nunca se ouviu falar tanto. Cara, parece que agora se o cara, meu irmão, acontecer alguma coisa ruim na vida dele, eu tenho depressão, porque é tanta depressão acontecendo ao nosso redor que qualquer dia mal parece que é uma baita de uma depressão. Fica tranquilo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amém? Nem tudo é depressão, mas existe, tá comum, e é preciso a gente prestar atenção nisso. Os sentimentos, eles parecem que são a coisa a ser mais preservada do que a essência. Tipo, parece que para o sistema desse mundo agora, como você se sente, fala mais a teu respeito do que quem você é. Meu irmão, se eu acordar me sentindo Homem-Aranha, isso não vai fazer de mim um Homem-Aranha, velho. Ainda que eu bote a fantasia do Homem-Aranha, ainda que eu mude meu nome para Peter Parker, ainda que o Supremo Tribunal obrigue todo mundo a me tratar como Homem-Aranha, vai chegar uma hora que eu vou tentar soltar a teia e não sai. Entendeu? Tipo assim, não é como eu me sinto que define quem eu sou. Quem eu sou prevalece. Amém? Os sentimentos, aquilo que eu falei no nosso bate-papo, cara, politicamente correto não fala a verdade porque você ofende alguém. Porque você ofende os sentimentos de alguém. E, cara, na boa, isso chega a cansar um pouquinho. Eu não sei quantos estão cansados desse negócio, mas cansa, velho. Os sentimentos viraram um ídolo. E no meio disso nasceu uma geração, cara, para Jesus, que amou esse negócio de Deus ser amor. Amém? E Deus é amor. Amém? Você entende que Deus é amor mesmo? E a galera amou esse negócio. Ele me ama tanto. Cara, fala do amor de Deus, você ganhou qualquer campeonato. Que Deus é bom, que Ele faz tudo para você. Aí você se sente amado. Eu me sinto amado. Tá, mas e no dia que Ele te corrigir, você vai se sentir amado? No dia que Deus te der uma lapada daquelas que só Deus dá, você vai saber que isso é amor, porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Ou seja, a correção de Deus é muito mais sinal do amor dele do que uma nuvenzinha cor-de-rosa perfumada vindo sobre você. Amém? Os sentimentos, eles parecem que viraram a base do relacionamento com Deus. E, cara, eu não sei se você sabe que o amor de Deus em relação a você, ele não se manifesta num sentimento, mas ele se manifestou. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor de Deus, ele veio de uma maneira sangrenta. Amém? Ele veio com a morte do seu Filho, com o sacrifício do seu Filho. Cara, veio de uma maneira violenta. O amor de Deus que nos deu acesso a ele, ele veio de uma forma que não parece amor. Como é que um pai abandona um filho na cruz? O próprio Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? É a única vez que Jesus chamou Deus de Deus e não de pai. É bizarro isso, amém? Ou seja, o nosso amor em relação a Ele também não tem a ver com sentimento. Ai, eu te amo tanto. Eu te amo, 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 eu te amo.
Mas Jesus deixou bem claro, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Então fique tranquilo, teu amor vai receber uma manifestação do amor de Cristo. Mas o amor que o céu reconhece não é braço levantado dizendo eu te amo. O amor que o céu reconhece é a tua vida. É você guardando os mandamentos dele. Por que eu falo de conexão de gerações aqui? Porque de um lado tem os antigos, os que te geraram. E eu não sei se você se lembra dos que te geraram. Eles pareciam ser bem mais rígidos do que essa geração. Eles pareciam ser mais zelosos em alguns pontos. Era muito mais baseado na palavra, no ensino, na liturgia do culto, na honra, nos títulos. E era uma coisa que parecia mais dura. Parece que os mais antigos, quando iam orar, eles mudavam até de voz e falavam Senhor, Deus e Pai. E você fala, para que falar com essa voz? Eu também penso a mesma coisa. Poxa, é teu Pai. Amém? A nossa geração nasceu na revelação de que Ele é Pai e que você tem liberdade na presença dEle. Então parece que um descobriu uma coisa que o outro não sabia, mas na verdade é a mesma coisa. Eu estou aqui para te dizer que é uma conexão de gerações. Amém? Quando perguntam para Jesus nesse texto qual é o maior mandamento na lei, eu vou fazer a voz dos antigos porque fala de mandamento na lei de Moisés. Jesus fala, amará. Amém? Amará. Você consegue entender? Aleluia, qual é o maior mandamento na lei? Jesus fala, amará o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, tua alma, teu entendimento. Aí a galera nova fala, esse é meu Deus, é isso aí, é isso aí. Aí Jesus fala, este é o primeiro e grande mandamento. Esse é Jesus agora falando. E o segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Aí ele diz, desses dois dependem toda a lei e os profetas. Eu quero que você sinta o peso disso. Jesus cumpriu toda a lei e os profetas. Amém? Mas isso não significa que agora você tem passe livre para fazer a tua vontade do jeito que você quer. Não existe mais pecado e eu não tenho mais que fazer nada. Jesus fez tudo. Sim, ele fez tudo que era para ele fazer. Agora tem o que é para você fazer. Ele cumpriu a lei e os profetas. Como é que se cumpre uma lei? Com obediência. Amém? Como é que se cumpre uma profecia? Recebendo ela e aceitando ela com fé. Amém? Então Jesus cumpriu a lei e os profetas, mas ele deixou para nós a fé e a obediência nos mandamentos dele. Ou seja, amar a Deus envolve fé e obediência. Envolve guardar os seus mandamentos como o maior tesouro que eu tenho. Envolve estar disposto a ouvir de alguém para que eu possa um dia ouvir do próprio Deus. Cara, eu acho isso fantástico, porque isso não é novidade. Moisés tirou o povo de Israel do Egito e ele tinha um moço, seu ajudador, chamado Josué. E o relacionamento de Josué era com Moisés e o de Moisés com Deus. Josué era totalmente submisso a Moisés e Moisés totalmente submisso a Deus. Ou seja, tudo que Josué ouvia de Deus vinha da boca de Moisés. Amém? Tudo que ele ouvia de Deus vinha da boca de Moisés. Ou seja, Moisés era a boca de Deus. Quando Moisés está para morrer, Deus manda ele pegar Josué, botar na frente de todo o povo e falar, esse daqui é o meu sucessor. Então Moisés fala algumas coisas para Josué do tipo, não te atemorize, ser forte e corajoso. O Senhor Deus é contigo por onde quer que tu andares. Aonde pisar a planta do vosso pé, essa terra ele vos terá dado. Você vai guiar esse povo para a terra prometida. Isso é Moisés falando para Josué. Amém? É aquele ancião velhinho que você serviu a vida inteira falando para você e parece um bom conselho de pai. Amém? Deus é contigo. Não se desanima. Seja forte, seja corajoso. Vá em frente. Você vai guiar o povo para a terra prometida. Onde você pisar, Deus vai te dar. Até que Moisés morre. E agora, quando começa o livro de Josué, já começa com Deus falando com ele. Aquele Deus que ele ouvia de tabela, agora ele está ouvindo diretamente. Amém?
Ou seja, se você foi fiel na palavra que você recebeu da geração que te gerou, pode ficar tranquilo, você foi capacitado para ouvir da boca do próprio Deus. Porque quando Deus começa a falar com ele, sabe o que é que Deus está falando? Ser forte, corajoso, eu sou contigo. Aonde pisar a planta do teu pé, eu te tenho dado. Não te atemorize, eu sou contigo. Ou seja, a mesma coisa que Moisés falava, Deus está falando com ele. Parece que, de certa forma, Deus está endossando tudo que Moisés falou. Mas isso fala de você ser tão fiel a uma geração que te gerou, ao ponto de você poder gerar uma outra, que vai cumprir um outro papel no Senhor. Amém? Por exemplo, tem uma outra passagem que eu acho fantástica, que é aquela de Gideão, no livro de Juízes. Quando Gideão ele está malhando o trigo no lagar. Lagar era um lugar de pisar uvas. Era um buraco onde o povo pisava uvas. E esse cara está malhando o trigo ali porque os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel de tal forma que tudo, na época da colheita eles vinham e pegavam a colheita toda. Então esse cara escondeu um pouco do trigo e ele está malhando o trigo no buraco. Pensa num cara com medo. Amém? Pensa num cara escondido tentando proteger um pouco de comida. Nisso aparece o anjo do Senhor, meu irmão. E o anjo do Senhor devia estar com um sorriso na cara. Que ele vira para Gideão e fala: Gideão, homem forte e valoroso. Pensa no cara escondido no buraco. Ei, parece piada do céu, né? Eita, caba forte. Aí, valente, guerreiro. Homem forte, valoroso, vai nessa tua força. Aí ele fala: que força? Olha a resposta de Gideão. Ele diz assim: se Deus é... O anjo fala, Deus é contigo. Enquanto isso eu enrolo aqui, porque está aqui, ó, que legal, que bacana. Agora eu sei que tem óculos. Olha que passagem linda essa aqui. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão. Presta bem atenção na resposta de Gideão. Ai, Senhor meu. Já começou com drama. Ah, se o Senhor... Olha isso, não é sério. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Olha o que é que Gideão fala agora. E que é feito de todas as suas maravilhas que nos contaram nossos pais, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Cara, isso daqui é demais. Presta bem atenção. Olha o argumento de Gideão. Como que o Senhor é conosco se isso está tudo acontecendo com a gente? Aí ele diz: e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Cara, eu quero fazer uma pausa aqui rapidinho. O livro de Juízes, ele era para ser o livro mais lindo da Bíblia. E ele parece uma tragédia. Porque diz que depois da geração de Josué, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Ou seja, aquela geração de Josué não deixou sucessor. Ele era o sucessor de alguém, mas não deixou sucessor. E eu não vou jogar a culpa toda em Josué, porque eu entendo que o plano de Deus agora... A gente vai falar disso mais no final. Então eu vou guardar essa cereja, só dei uma deixa para você falar. O que é isso? Não, fala no final. Mas se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, e não conhecia os seus feitos, não conhecia os seus testemunhos. O livro de Juízes tem inúmeras partes que falam assim: naquele tempo cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Tipo assim, meu irmão, cada um por si. A lei, esqueceram dela, se prostituíram com os deuses de outras nações, se misturaram com os outros povos. Aquele povo que era para matar todo mundo, não matou, misturou, deu uma bagunça danada, eram oprimidos. Aí eles clamavam a Deus, Deus enviava um juiz que tinha o Espírito do Senhor, livrava eles, Deus dava paz na terra. Aí começa outro capítulo. E tornou o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Você fala: meu Deus, o cara não aprende. Aí Deus levantava outro juiz, livrava o povo. E essa lenga-lenga, ela corre inteirinha pelo livro de Juízes. Amém? Então, de repente, você dá de cara com o Gideão, e a história dele é famosa. A gente sempre prega muito sobre Gideão, porque ele chega falando isso para o anjo. Agora eu quero que você perceba que Gideão sabia do que tinha sido feito. Ele diz: e o que foram feitos das suas maravilhas, que nos contaram nossos pais, dizendo: não nos fez o Senhor sair do Egito? Ou seja, Gideão, repete comigo, Gideão sabia de alguma coisa. Amém? Só que Gideão não descobriu isso. Eu quero que você veja uma coisa muito legal. Se você gosta da Bíblia, você vai achar muito legal. Amém? A passagem de Gideão está em Juízes 6,
do 11 ao 14, texto que eu leio. Sabe o que é que tem exatamente antes disso? É o 10, não? Claro. Juiz 6, de 7 a 10, só ouve com atenção. É o que vem antes desse evento de Gideão. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, das casas da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Agora você descobriu de onde é que Gideão sabia que Deus tinha livrado eles do Egito. Um profeta veio antes e liberou uma palavra. Gideão teve ouvidos para ouvir a palavra que o profeta liberou. Cara, eu desconfio, será que essa não era a força que Gideão tinha? Para o anjo aparecer para ele e falar: eu vi que você guardou a palavra que o profeta te deu. Homem forte e valoroso, vai nessa força, porque Deus é contigo. Ele fala: que força? Ele entregou a força que ele tinha. O que foi feito das maravilhas do Senhor que nos foi contado. Então você percebe que quando você ouve e retém aquilo que liberaram sobre a tua vida, você se torna um sério candidato a ser aquele que vai transformar a história. Amém? O próprio João Batista, para mim, fala de uma geração profética de um nível super hard. Tipo assim, que nem ele não teve mesmo. Jesus falou, dos profetas nascidos de mulher não tem nenhum igual a João Batista, porque ele já nasceu cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Amém? Só que aquela passagem que eu até citei aqui no começo, quando os fariseus chegam para ele para o interrogar, perguntam: quem é você? Ele já chega dizendo: eu não sou o Cristo. Aí falam: você é Elias? Não sou. Você é o profeta? Não sou. Cara, você percebe comigo que Cristo, beleza, o Cristo realmente não era. Mas se ele quisesse dizer que ele é o profeta, ele poderia, porque ele era. Jesus falou que dos profetas nascidos de mulher nenhum era maior que ele. Se ele quisesse dizer que ele era Elias, ele poderia, porque os discípulos de Jesus lá na frente perguntam: mestre, não estava escrito que Elias tinha que vir primeiro? Aí Jesus fala: de fato, Elias já veio e vocês não reconheceram. Isso falava Jesus de João Batista. Ele poderia dizer. Só que ele diz: eu não sou profeta, eu não sou Elias. E os caras perguntam: quem é você? Diz o que você diz a seu próprio respeito. E cara, João Batista vem e diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Sabe quem ele diz que ele é? Ele diz que ele é o cumprimento da profecia de Isaías. Então você percebe que esse cara que recebeu a incumbência de cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, de anunciar o reino de Deus, de dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aquele cara que viu o futuro, amém? Aquele cara que viu, ele já está aí, vocês não conhecem, ele está vindo. Se prepara, se arrependam, porque o reino de Deus está chegando aí. Esse cara que tem autoridade para liberar essa palavra é alguém que é o cumprimento de uma profecia e sabe muito bem disso. Ele não está dizendo: eu sou cheio do Espírito Santo porque eu sou muito santo. Não, ele foi cheio do Espírito Santo na barriga da mãe dele, cara. Quando a mãe dele deu oi para Maria. Oi, Maria, cheio do Espírito Santo. Tipo, pensa na unção do oi de Maria. Oi! Ai! Fantástico, não é? Fantástico. O primeiro encontro dele com Cristo foi um na barriga da mãe do outro. Cara, isso é demais, amém? Você fala de outra dimensão mesmo, de céu. Cara, então assim, ó. Se a gente está no meio de um caminho, eu entendo que esse lugar que eu estou é muito melhor do que o que eu estava. Quantos concordam com isso? Amém? Mas eu não posso me acomodar com o lugar que eu estou, sabendo que tem um lugar melhor para vir ali na frente. Eu já vou terminar. Quanto tempo eu tenho, deputado? Pronto. Essa mãozinha, alegria, alegria. Eu estou saudando todo gremista assim: oi, tudo bem? Legal? Tudo bom? Tudo bem com você? Calma, calma, calma. Só para quebrar o gelo. Quando Nicodemos, você aguenta mais um negocinho, rapidinho? Quando Nicodemos vem ter com Jesus no meio da madrugada, em João 3, Nicodemos era um mestre da lei, fariseu dos bons. E ele vem ter com Jesus de cantinho no meio da madrugada. E ele chega honrando Jesus. Ele chega: Rabi,
nós sabemos que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí olha a resposta de Jesus. Em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Resposta doida. Mas Jesus falou algo sobre nascer da água e do Espírito. Repete comigo, nascer da água e nascer do Espírito. Cara, João Batista, naquele interrogatório que os fariseus fizeram com ele, ele diz, eu batizo vocês com água. Repete comigo, água. Mas vem um depois de mim que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Naquela época, até entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus, foram 3 anos. Amém? 3 anos. Ou seja, quem era batizado por João Batista já estava muito melhor do que era antes. Amém? Mas você concorda que o batismo de Jesus é muito melhor? João Batista mesmo, quando Jesus veio ter com ele, João Batista falou, eu preciso ser batizado por ti. João Batista estava tão fascinado por Jesus que ele queria o batismo do Espírito Santo. Cara, tu não precisa, tu já tem o Espírito Santo. Tipo assim, tu não precisa, velho. Mas ele queria o batismo de Jesus porque ele sabia que o batismo de Jesus era muito melhor. Então você consegue perceber um espaço de tempo entre o batismo da água e o batismo do Espírito Santo, que fala de um lugar muito melhor do que o que você estava, mas nem se compara com aquele lugar que está vindo ali na frente. Amém? Se você pegar o povo de Israel, tem uma tipificação desse batismo, que o primeiro é quando esse povo escravo sai do Egito. Então agora eles estão sendo imprensados no Mar Vermelho, porque o exército de Faraó está vindo atrás, o passado dos caras está vindo atrás. De repente, Deus batiza aquele povo no Mar Vermelho. Ele manda Moisés estender o cajado, Moisés estende o cajado, o mar se abre e o povo passa por dentro do mar e chega do outro lado. No momento que chega do outro lado, o exército de Faraó foi esmagado pelas águas que voltaram quando eles estavam tentando atravessar também. E a palavra do Senhor era bem clara, nunca mais vocês verão os seus opressores. Sabe o que é isso? É um batismo que te arrancou de uma vida de escravidão. É um batismo que te livra do peso do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Amém? Mas agora você não está na terra prometida, você está no deserto. Só que o deserto, a gente odeia essa palavra deserto. Eu estou passando por um deserto. Meu irmão, deserto é demais. Porque no deserto, eu estou com sede. Bate na pedra, sai água. Eu estou com fome, cai do céu. Deus está lá todo dia para você ver, numa coluna de fogo durante a noite, numa nuvem durante o dia. Todo mundo via Deus o tempo inteiro. Amém? Mas também era um estreito danado. Era uma lei lascada, meu irmão. Escreveu, não leu. Meu irmão, o menor sinal de vacilo, já a terra abria e engolia uma galera, e vinha a serpente, mordia todo mundo, e meu irmão, vinha a peste, matava milhares, e adorou o bezerro de ouro, é o próprio Moisés que manda, tira cada um essa espada e mata seu irmão. Tipo, meu irmão, a sangueira comia solta. Ou seja, deserto é tempo de lapidar. Tipo, você não é mais escravo, para de se comportar como um. Aprende a viver na presença de Deus. É ali que vem a lei, amém? E a lei, ela é dura, ela vem com esse peso por causa exatamente da natureza do pecado. Deus está tendo que forjar uma nova cultura dentro do coração daquele povo. Não é assim, cara, tenta ver dessa forma. Quem aqui, até hoje, bom, eu estou falando para gente adulta, amém? Acho que as crianças estão tudo na escolinha ali. Tua mãe tem que ficar mandando tu escovar o dente até hoje, Bruno? Se tem, não fala. Não queima o filme agora. Não tem. Mas teve um tempo que teve. Teve um tempo que tinha que ser, se não escovar o dente, e tem penitência para quem não escovar o dente. Coisas bem simples, tinha logo uma que é isso? Só um dente. Vai escovar o dente, vai escovar o dente. Deixa eu cheirar a boca, deixa eu ver se escovou direito. Deixa eu ver, não é uma chatice para escovar o dente. Vai escovar o dente, vai escovar o dente. Até que você fala, tá bom, já vou escovar o dente. Até que no outro dia você vai e escova o dente. Até depois de um tempo que você vacila, não escova o dente. Aí aparece uma cárie no seu dente. Aí você fala, tá vendo? Aí você sabe que é bom escovar o dente. Não precisa mais ficar falando, porque agora até a cárie está sendo a voz da tua mãe, dizendo, vai escovar o dente. Sabe o que é? A galera, às vezes, que rejeita o ensino, eles estão achando que Deus vai esperar seus dentes cair todo para te falar, tinha uma parada que eu não te falei, era para você escovar o dente.
Não, um pai que ama, ele fala, e ele vai ser duro contigo. Não bota o dedo na tomada. Mas eu quero botar o dedo na tomada. Você vai botar o dedo na tomada, toma logo uma tapa. Ah, mas eu só queria botar o dedo na tomada. Ele sabe o que vai acontecer com você se você enfiar o dedo na tomada. Por isso você levou um tapa. Não vai pra rua, não atravessa correndo. Ah, mas eu quero atravessar correndo minha bola. Chega lá, o carro freou, pega o pai menino, tá. Nunca mais você faz isso. Você fala, ele não me ama, ele me odeia. Não, ele sabe o que acontece se você atravessar. Até que você aprende. Quando você aprende, não precisa mais de ninguém ficar gritando na tua orelha, porque o grito já está dentro de você. Ou seja, o deserto, ele te forja. Aí tem um outro batismo, que é o batismo do Jordão, que vai te levar para a terra prometida. E, cara, Deuteronômio, a tradução de Deuteronômio é segunda lei, mas não é segunda lei. É a mesma lei de Levítico, só que contada uma segunda vez. Levítico estava lá no começo do deserto, quando eles estão para entrar na terra prometida, vem Deuteronômio, ou seja, a mesma lei de novo, para tu lembrar. O que fazer quando você chegar lá? Porque lá não vai ter ninguém buzinando na tua orelha, te dizendo o que fazer. Você teve 40 anos para aprender o que fazer. E agora, nesse período, é bom que você tenha aprendido o que fazer. E agora, Deus te dá autoridade para possuir a terra que Deus tem para você. Isso parece muito mais com o batismo do Espírito Santo. Quando Deus nos dá autoridade para exercer a autoridade. Amém? Para trazer a colônia do céu para a terra. Então, assim, eu creio que a gente está no meio do caminho. Amém, queridos? Eu creio que a gente está numa grande festa no deserto. E assim, eu não estou falando da nova vinda do Espírito Santo. Não, ele já veio. Mas eu estou falando de um tempo profético na nossa vida, em que a gente simplesmente vai dar ouvidos àquilo que a gente recebeu. A instrução para Josué foi bem clara: medita na lei desse livro de dia e de noite. O interessante é que é Deus que está falando isso. E se Deus fala, Deus pode falar comigo dia e noite. Amém? Só que o Deus que fala está dizendo para você meditar na lei lá de trás, de dia e de noite. Ou seja, existem certos hábitos que você nunca vai perder. Porque o que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, esse é o que me ama. Conexão de gerações. Amém? Honrar o que você recebeu, para que você tenha o que entregar. Deus está querendo primeiro abrir os nossos ouvidos, para depois abrir a nossa boca. E eu tenho certeza que essa geração vai permanecer. Meu irmão, tem uma oração que eu tenho feito nesses tempos. É por uma geração que permaneça. E eu oro para que seja você. Amém? Se coloca de pé, por favor. A gente vai orar. Unção de tosse. Não é um manto de tosse. É engraçado, eu falo para o povo levantar, todo mundo começa a tossir, cara. É um manto de tosse. Por favor, curva a tua cabeça e feche teus olhos. Eu oro para que o Espírito esteja falando aí no teu coração. E te lembrando coisas simples. Deus não tem uma outra Bíblia para você. Não tem um outro Espírito Santo para você. Não tem um outro Jesus para você. Ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre será. E esse Deus maravilhoso está olhando para o teu coração agora, te falando de um tempo novo que está vindo ali na frente. E Deus não quer outro no seu lugar. Ele quer você mesmo. Eu creio que é um grande privilégio da parte de Deus a gente ter sido escolhido por um tempo como esse. Deus tem liberado favor para a sua igreja. A igreja tem aberto o entendimento e eu creio que em pouquíssimo tempo a gente vai ver o fruto do que foi semeado na nossa vida. Fecha teus olhos. Eu gostaria de fazer uma oração coletiva contigo. A respeito de honrar quem te gerou.
Paizinho, nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão por toda a desonra que nós possamos ter cometido, pela rejeição dos ensinos, por causa do veículo pelo qual eles vieram. Eu oro para que teu Espírito sobre nós nos leve agora a momentos que talvez tenham sido desgastantes com aqueles que nos geraram. E nós te pedimos que o Senhor ponha o seu sangue naquele lugar. E nos guarde, nos proteja, para que nós possamos avançar. Avançar em direção ao futuro que o Senhor tem para nós. Nós queremos encontrar essas sementes lançadas sobre a nossa vida, agora dentro do nosso coração. E te pedir, Senhor, toca o nosso coração até que ele seja uma terra boa. Sementes antigas, que já foram jogadas ali faz tempo, estão esperando essa terra ficar pronta, essa terra ser boa, para poder dar fruto. Eu me recuso a morrer com sementes vivas dentro de mim. Portanto, eu chamo a existência agora, Senhor. As primeiras raízes, o caule, as folhinhas, eu chamo a existência. Essas pequenas árvores nascendo dentro de nós. A tua palavra, o teu ensino. E que a gente possa desfrutar da presença da tua palavra dentro de nós, ao ponto de dar valor para aquilo que nós recebemos. A cuidado que nós recebemos, entendendo, é um tesouro e veio do céu. Ainda que a voz seja de Moisés, a palavra é de Deus. Ainda que a voz seja de Moisés, a palavra é de Deus. Nós queremos dar lugar para aquilo que o Senhor já falou ao nosso coração, através dos nossos pais na fé, através do ventre espiritual do qual nós saímos. E nós queremos abençoar esses ventres, abençoar essas vidas que pagaram preço de oração para que nós pudéssemos existir. Se hoje tem um tatuado pregando na igreja, é porque um dia alguém de terno dobrou os joelhos para que esses tatuados pudessem ser alcançados. E ainda que eles não entendam o que Deus fez, é fruto da oração deles. Eu devo honra àqueles que vieram antes de mim. Com teus olhos fechados, eu oro para que pela fé você veja a próxima geração, aqueles que vocês vão gerar. E que a tua vida seja tão frutífera ao ponto de despejar muitas e muitas sementes sobre eles. Eu oro para que a tua boca seja ungida pelo Senhor, cheia pelas palavras de Deus, pelo Espírito Santo. E que você tenha a habilidade de liberar o céu sobre a vida de alguém. Eu oro para que Deus te dê um coração de pai sobre aqueles que vêm depois de você. Que não haja competição, como em toda a Bíblia no Antigo Testamento, filhos mais velhos oprimindo filhos mais novos, irmãos mais velhos oprimindo os mais novos. Que seja o contrário, que seja como Jesus, o nosso irmão mais velho, que disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras e as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Que haja o desejo do nosso coração de a próxima geração voar mais alto e além, conquistar mais, ouvir mais do céu, estabelecer mais, ser muito melhor do que a gente um dia foi. Tu és o mesmo ontem e sempre será. E nós queremos simplesmente te adorar, Senhor.